Bom dia! Hoje vamos falar sobre como resgatar a esperança. Alexa, Spotify. Alexa não quer brincar. Olá, vamos esperar um pouquinho. Bom dia! Oi, Carla! Vamos falar hoje sobre como resgatar a esperança. 5 passos para voltar a sorrir. Tá bom para vocês? Vou colocar, me dá um minutinho, vou mandar lá no grupo do Serenar esse link, fazer um convite. Opa, voltei. Tinha sumido. Bom dia. Oi, Fran. Oi, Cris. Bom dia. Hoje iremos conversar sobre esperança. É um tema que muitas pessoas estão me pedindo, é um tema que eu estou percebendo que está todo mundo precisando se reanimar. Bom dia! Vamos lá. Pessoal, como resgatar a esperança? Antes de começarmos a falar sobre esperança, quero que vocês me ajudem numa coisa. O que vocês acham que é o maior arqui-inimigo? Quem é o maior arqui-inimigo da esperança? Escreve aqui embaixo, vamos ver se vocês adivinham. Claro que deve ter vários, né? Mas eu elegi um grande vilão para a aula de hoje. Quem é o arqui-inimigo da esperança? Muito bem. Milene, medo, desânimo. Quem mais? Medo. Vocês estão bem, então estamos sintonizados. Falta de fé, muito bom. Autossabotagem, excelente. Medo. Medo e ansiedade, boa, Thali. Pessoal, para mim, vocês foram certeiros. O maior inimigo da desesperança, né? O maior inimigo da esperança é o medo. Por quê? Porque quando a gente é tomado pelo medo, quando a gente deixa o medo entrar na nossa vida, a esperança parece que sai pela outra porta, né? O medo entra por uma, a esperança se escapa pela outra. Por que isso acontece? Porque o medo, ele é um grande criador de sombras na nossa vida. Então é do medo que vem a falta de fé. É do medo que vem o desânimo, é do medo que vem a desesperança, é do medo que vem a insegurança e é do medo que vem a ansiedade. O medo, ele é a procrastinação, né? Tem tanta gente aqui que fala, Dani, tô procrastinando, não consigo fazer minhas coisas. Tudo isso vem de um lugar em que o medo está reinando. O medo é aquela falta de... Parece que a gente não tem opção. A gente vai se encolhendo, vai ficando pequenininho e quando a gente vê, a gente está completamente apavorado. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer aqui, né, dentro do Serenar, dentro aqui da nossa casa do tarô, processos meus, experiências minhas para compartilhar. O medo nos paralisa, exatamente. Falando nisso, ótimo, obrigada, Gil. O medo nos paralisa, vou contar uma história para vocês sobre o que aconteceu comigo. A minha época, ontem eu estava pensando sobre ela, sobre esperança, né, trazendo a montagem, e eu lembrei que a época da minha vida em que eu tive mais desesperançada, uma das épocas da minha vida em que eu tive mais sem esperança, foi quando, logo depois, eu passei muitos anos estudando para o concurso que eu passei. Então foi muito desgastante, um processo muito desgastante. E logo em seguida eu sofri um trauma bem grande dentro da minha família. E aquilo me levou a um processo de pânico. Eu tive crises, né, ataques de pânico durante alguns bons anos. E o pânico, ele simplesmente nos paralisa. O que é o processo de pânico, né? A crise de pânico, ela vai chegando e você não sabe o que está acontecendo. No meu caso, muitas pessoas têm medo de morrer, né? Muitas pessoas relatam para mim
nas crises de pânico, enfim, de ansiedade, que tem medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de enlouquecer. O meu medo era de perder a razão. E essa crise de pânico, né, ela fazia com que eu ficasse realmente paralisada. Eu comecei a perceber, olhando em retrospectiva, porque naquela época era impossível a gente analisar, né, bem difícil. Olhando em retrospectiva, eu comecei a perceber que era muito difícil ter esperança naquela época. Por quê? Porque você ficava, eu ficava tomada pelas sombras. Eu tinha ansiedade, eu ficava com medo do momento em que eu ia ter uma crise de pânico. E aquilo vai tomando proporções em que eu, que sempre fui uma pessoa muito alegre, otimista, bem-humorada, sempre fui muito bem-humorada, graças a Deus. Bom, minha mãe não entrou aqui para dizer o contrário, né? Então não sei. Mas em tese, sempre fui uma pessoa muito bem-humorada. E naquele momento da minha vida, tudo parecia muito escuro. E eu começo a pensar hoje que eu não tinha esperança. E o fato de eu não ter esperança, hoje eu olho e digo, como que eu sei que eu estou sem esperança? Né? Porque a gente fala, tô sem esperança, mas não sei o que é isso. Eu não tinha planos, além do que eu já tinha montado. Eu não conseguia ver graça na vida. Eu não tinha energia para levantar e para fazer as minhas coisas, sabe? Eu não tinha vontade de nada. Na verdade, a grande vontade que eu tinha era levantar, comer alguma coisa e olhe lá, porque eu entro em processos de não me nutrir quando eu fico mal. Então eu viro uma tripa, eu emagreço até não poder mais. Tem pessoas que utilizam a comida para tapar esse buraco, né? E aí elas começam a engordar. Então, essa desesperança que eu tava era muito desse lugar de sombras. Dani, como é que tu saiu disso? Bom, primeiro, que nesse momento da minha vida em que eu estava tendo crises de pânico, eu só saí disso porque eu fui no psiquiatra tomar remédio. Tomar boleta, né? Como a gente fala no sul. Fui tomar minhas boletas, gente. Tomei minhas boletas por 2 anos. Eu tinha 20 e poucos anos. Fui fazer terapia, fui me conhecer, fui me acalmar e fui libertando de dentro do meu coração algumas culpas, alguns pesos. Fui fazendo num processo muito inicial de autoconhecimento, porque eu era nova, eu tinha 20 e poucos anos e eu tenho plena noção que é difícil nessa idade a gente conseguir ter maturidade para viver esses processos serenamente. Raramente a gente consegue fazer isso. Mas eu fui fazendo esse processo, né? Como é que eu voltei a ter esperança? Eu fui tomar os remédios para medicação contra o pânico, as minhas crises começaram a diminuir. Teve uma crise muito emblemática minha, que eu estava jantando, estava na mesa com a minha família, e eu lembro que eu peguei o garfo e eu fiz assim, e aqui meu garfo travou. E eu fiquei 15 minutos sem conseguir me mover. A minha crise de pânico literalmente me paralisava. Então, se isso me paralisava, essa crise de pânico, imagina o que a desesperança faz conosco. A gente entra num buraco escuro e a gente simplesmente parece que não consegue enxergar saída. E aí vem a culpa de dizer muitas vezes, foi você que se enfiou aí. Tem tanta gente, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma moça dizendo que não ia poder ver a live aqui, mas ela colaborou com um aspecto muito importante sobre isso, que é, quando a gente está nesse processo de não ter mais esperança, a gente vai entrando numa depressão, vai entrando em processos de angústia, de pânico, de ansiedade. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, ao invés de ajudar, elas pioram a situação, né? Então essa moça que tá lá no Serenato falou assim pra mim, Dani, eu prefiro não contar pra ninguém, porque eu já não tô bem. E aí as pessoas ainda vêm falar no meu ouvido, mas vamos lá, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que levantar, tu tem que te animar. Gente, quando você está nas sombras, não tem esse tipo de motivação, simplesmente ele é um gatilho contrário.
E se a pessoa ainda é muito próxima de você, e se a pessoa é uma das causadoras da tua desesperança, então, meu Deus, a vontade que a gente tem é de pedir para a pessoa sumir da nossa frente, e a gente só quer ficar escondido, quieto, calado no nosso quarto, sem ninguém nos incomodar. Então, o medo, né, que eu digo que é o arqui-inimigo da esperança, ele vem nesse lugar em que causa realmente uma paralisia emocional na gente. Não só uma paralisia física, como que foi a que aconteceu comigo, né, no meu processo de pânico, que eu não conseguia nem comer, que as coisas travavam, mas uma paralisia emocional, onde a gente começa a ficar inseguro, a não ter mais autoconfiança. Então aquilo que até ontem eu era ótima de vir aqui abrir uma live e falar para vocês, eu começo a criar dentro de mim um medo. Ai, mas o que será que vai ser? Será que eles vão gostar? O que eu vou falar? Não tenho o que dizer, as pessoas não vão... E aí você vai criando uma insegurança, você vai rachando por dentro. Hoje de manhã no Serenar falei sobre a torre. Quem tá lá no grupo? Quem é que tá lá no grupo que ouviu o áudio sobre a torre? Falei sobre as rachaduras da nossa torre, as rachaduras emocionais que vão causando, que vão trazendo essas situações que vão nos deixando sem esperança. Eu digo que o medo é base, por quê? Porque se você começa a se deixar tomar pelo medo, você simplesmente não sai de casa. Não sai de casa. Porque você começa a ter medo de acontecer alguma coisa na rua, você começa a ter medo de ser julgado e aí você não faz as coisas, você começa a ter medo de não dar conta e você começa a ter medo e a ter medo e a ter medo e a ter medo e você vai se encolhendo para a vida e quando você vê, você é só um bichinho acuado no escuro. Então hoje, trazendo esse contraponto, por quê? É preciso conhecer as sombras para poder compreender a grandeza da luz. Se a gente não conhece as nossas sombras, se a gente não conhece os nossos medos, a gente simplesmente não consegue perceber a grandeza que é um estado de ter esperança. Como que a gente faz isso, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então agora eu vou dar 5 passos. Eu fiz 5 pilares para auxiliarmos todos nós aqui a compreender como que a gente sai de um processo de medo, de escuridão, de desilusão, de desesperança para um lugar mais sereno. Para um lugar onde a gente encontra um pouco mais de clareza, encontra essa esperança, essa possibilidade de acender o nosso coração. Quem está no Serenar todos os dias está ganhando gotículas de histórias minhas com possibilidades de reacender a esperança. Se você ainda não entrou no grupo, escreve Serenar aqui ou me manda um direct depois, coloco você lá. Aliás, por que é que eu criei o Serenar? Por inspiração da equipe espiritual, por óbvio, que me auxilia nesses processos, mas porque eu comecei a perceber que muitas pessoas chegavam até mim completamente desesperançadas. Chegavam até mim dizendo: Dani, eu tô perdida, eu tô vazia, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho vontade de fazer nada. E isso foi me gerando uma angústia. Eu fiquei angustiada, porque eu me lembrei de momentos da minha vida, como aquela época do pânico, como a época depois do meu divórcio, que eu fiquei completamente desestabilizada no chão, perdida. A minha vida, eu escolhi falar sobre o pânico, porque eu sempre falo da época pós-divórcio, né? E eu quis falar sobre algo antes, por quê? Já vou falar sobre os 5 passos, tá? Fica aqui comigo, nós vamos ter soluções hoje. Gente, eu sempre falo da minha época pós-divórcio e como foi difícil voltar a ter esperança depois daquilo. Mas eu tinha uma vantagem nessa época que muitas pessoas não têm. Graças a Deus. Eu tinha 2 filhos.
Aliás, eu tinha um bebezinho. Bartolomeu tinha 8 meses. Ele mamava ainda. Então eu, ainda que desesperançada, não podia me dar o luxo de não trazer esperança para o meu filho, de não levar vida para os meus filhos. Então, nesse momento da minha vida, em que eu sei que muitas pessoas estão passando aqui, né, uma desesperança pós fim de relacionamento, pós um trauma, uma quebra de confiança, uma traição, tantas pessoas que estão conversando comigo aqui sobre isso. Quando a gente tem filhos, a gente tem para onde escoar essa energia, levar esse foco. E esse foco que eu levei para os meus meninos me acendeu novamente a esperança. Porém, nem todo mundo tem esse bom gatilho das crianças. Então eu trouxe aqui para vocês uma parte da minha vida em que eu era solteira ainda. Quando eu tive pânico e eu fiquei completamente desesperançada, eu acho que naquela época foi mais difícil para mim ainda. Primeiro, por quê? Porque eu não tinha maturidade emocional. Eu era muito nova. Eu tinha meus 20 anos, 22, 23. Eu já tinha passado no concurso, então eu ainda, graças a mim e a Deus, né, ao meu esforço, graças a Deus e ao incentivo da minha família, eu já tinha o meu trabalho, mas eu não tinha as crianças. Então, é como se você ficasse ainda mais desesperançado. Quando a gente tem os filhos, você desfoca, vai fazer alguma coisa. Por isso que é tão importante a gente ter projetos. Não vou falar filhos aqui. Por isso que é tão importante a gente ter um lugar para onde olhar nesses momentos. Então, lá na época em que eu era solteira, eu não tinha maturidade emocional para compreender tudo o que estava acontecendo. Eu não tinha uma distração benéfica que eram os filhos, e aquilo começou a ficar muito mais difícil dentro de mim. Como que eu fiz então para sair daquele momento? Além da terapia, além das boletas, né? Além dos remédios que eu tomei por 2 anos, foi necessário para mim por 2 anos. Eu sempre fui uma pessoa com a espiritualidade muito forte. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Ah, Dani, você vai falar de Deus de novo? Vou, gente. Desculpa. Vou. Você não, eu não sei falar de esperança sem falar de Deus, sem falar de conexão com a espiritualidade, sem falar de universo e de todas essas coisas que estão ao nosso redor. Chame do que você quiser. Naquela época, eu não tinha os 5 passos que eu tenho aqui hoje, mas eu tinha uma família que me apoiava, amigos e familiares que me apoiavam. E eu tinha uma fé muito grande no Criador e em Deus. Mas hoje, mais madura, muito mais madura, 20 anos depois, 2 filhos depois, um divórcio depois, um novo casamento depois, eu tenho mais condições de trazer para vocês esses 5 passos para voltar a ter esperança. Vamos lá. Passo 1. Não tem mais fácil e mais difícil, mas eu acho o passo 1 desafiador. O passo 1 é sentir. Sentir medo. Sentir a dor. Sentir o desconforto. Sentir a frustração. É engraçado porque muitas vezes vocês podem ter ouvido que a gente deveria não ficar olhando para isso, né? Ai, é uma ferida, é dolorido. Eu concordo que a gente não deve morar na dor. A gente não deve fazer morada ali naquele lugar que te machucou. A gente não deve... Me avisem quando voltar, por favor. Deu uma travadinha aqui e eu vou retomar. Estão me ouvindo? Voltou. Obrigada, Pri. Vamos lá, então. Passo 1 para voltar a ter esperança. Sentir.
Permita-se. Essa vai doer, hein? Olhe nos olhos da dor. Olhe nos olhos da escuridão. Olhe nos olhos do medo. E permita-se sentir tudo isso. Gente, sentir não é aqui. Sentir não é ficar pensando, o que eu vou fazer? Ah, eu tô perdida. Cara, não, isso não é sentir. Isso aqui é sentir. O que o meu coração está dizendo. Dani, eu tenho muito medo de olhar para isso. Eu sei, eu também tenho. Quem é que não tem medo de olhar para o medo? Mas no momento em que você encara essa dor, no momento em que você encara essa sombra, no momento em que você olha para essa frustração, você tem a chance de sentir: será que é tudo isso mesmo? Será que esse monstro é tão tenebroso quanto eu estou achando que ele é? Quanto mais você fugir desse sentimento, quanto mais você não querer olhar e se distrair a atenção aqui, gente, muitas pessoas caem nesse ponto aqui. Eu olho para o medo, aquilo me causa um pavor tenebroso. O que eu faço? Não quero mais saber. Vou me distrair. Aí a pessoa vai para a rede social, passa o dia lá, olhando porcaria, olhando fofoca, olhando notícia ruim. Ou então, vou me distrair, vou comer. A pessoa vai lá para a geladeira. Vou me distrair, vou beber. Vou me distrair, vou lá para os aplicativos procurar pessoas distraídas. Atenção, quem está distraída nesse processo começa a tomar decisões ruins. Por quê? Por que as pessoas tomam decisões ruins ao longo da vida, nesses momentos? Por puro medo. Medo de olhar para você, para dentro e falar: não, só um pouquinho. Deixa eu organizar os meus sentimentos. Deixa eu organizar o que está aqui dentro. Deixa eu olhar para dentro de mim antes de ir lá para fora. Procrastinando. Isso. Ah, olha só, a Vivi falou algo aqui importante. Procrastinar a dor é pior. Demoramos mais ainda para encarar nosso medo. Gente, quando a gente está distraído, quando a gente escolhe não olhar para a nossa dor, quando a gente procrastina esse movimento, a gente acha que as coisas simplesmente, o tempo vai ajudar a passar. Isso aí é uma meia verdade. Porque de fato o tempo nos auxilia a fazer com que as coisas tenham nuances, né? Que aquela pintura já não fique tão forte. Mas o tempo só faz o processo dele se a gente fizer o nosso. E o nosso processo para curar nossa dor, para voltar a ter esperança, para sanar o medo é olhando para isso. É não fingindo mais que não aconteceu. Sentindo aquela dor. Atenção, sentir a dor não é ficar cutucando, pensando, lembrando, vivendo aquilo de novo. Não, isso é tortura. Sentir a dor é você olhar e falar assim: tá, vem cá, deixa eu ver o que aconteceu. Pânico, vamos lá, vou pegar aqui o meu caso. Vem cá, pânico, deixa eu ver o que aconteceu. Por que é que eu cheguei nesse lugar? Vamos para o passo 2. Passo 2 para voltar a ter esperança e a sorrir. Você já sentiu? Você deixou a dor morar aqui um pouquinho? O desconforto? Você não mandou ele embora rapidamente? Beleza, parabéns. Sentiu. Vamos refletir agora? Vamos refletir agora. Tá, peraí. Ô dor, vem cá. Ô pânico, vem cá. Deixa eu pensar. Deixa eu refletir. Onde foi que começou esse rolê louco? Onde foi que eu comecei? Reflita, use a sua inteligência, use a sua racionalidade. Quais são os meus gatilhos que me levam a estar nesse estado de medo, de desesperança, de dor, de frustração? Ah,
Toda vez que o meu pai ou a minha mãe me falam tal coisa, eu sinto esse desconforto, começo a ficar chateada. Reflita, analise, escreva se você precisar. Comece a usar a sua razão, a sua inteligência para trazer para a sua vida. Isso é autoconhecimento, gente. É você olhar para a sua história e falar, não, eu acho que quando aquela pessoa me chamou de chata, feia, boba, eu fiquei muito aborrecida e isso gerou um gatilho de ansiedade que fez eu questionar se eu era mesmo chata, feia, boba. Isso fez eu baixar a minha autoestima. Olha, é um processo em que você inicia aqui nos sentimentos e você vai trazendo aqui para o racional e você vai colocando os pingos nos is. Por que isso é tão importante? Porque se a gente foge, se a gente não sente, se a gente não olha para as coisas, a gente vai ser que nem uma folha ao vento. E aí as pessoas começam em processos em que elas ficam com muito medo, muito medo. Eu tenho pessoas que chegam até mim e falam, Dani, eu estou com medo de viver. Por quê? Porque talvez estejam só aqui e não conseguiram racionalizar um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Isso aqui é verdade? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa que o medo mais tem medo é de ser questionado. Se você chega pro medo e fala assim, escuta, vem cá, deixa eu te falar um negócio, isso aqui não é verdade, não. Isso aí que me falaram, que eu não sou capaz, que eu não sou competente, não. Porque, olha, quando aconteceu tal coisa, racionalize. Quando aconteceu tal coisa, eu fui competente, eu fui lá e resolvi. Então, eu vou lá e eu mostro pro medo, eu mostro para mim, através da minha racionalidade, que aquilo não é verdadeiro. O medo é desmascarado. Olha o que eu ia falar. Voltamos? No momento em que você racionaliza aquele sentimento de desconforto, o medo é desmascarado. E aí você começa a acender dentro de você um novo pinguinho de esperança. Muito bem. Bom dia, Mina. Vou tomar aqui um golinho de chá. Vamos continuar. Vamos lá. Passo 1, sentir. Passo 2, refletir. Passo 3, para nós voltarmos a sorrir, voltarmos a ter esperança. Naturalizar. Dani, o que é naturalizar? Gente, a gente tem que chegar num ponto da vida, em todas as coisas, em que a gente percebe que é natural sentir isso. É natural. Eu tenho medo, a Rose tem medo, a Amanda tem medo, a Sandra tem medo, todo mundo tem medo, todo mundo tem alguma questão, algum pavor, alguma sombra. Isso é natural. Quanto mais a gente compreender, quanto mais a gente naturalizar dentro do nosso dia a dia o fato de que, cara, eu vou ter medo eventualmente, eu vou ficar frustrada, eu vou ter desilusões, eu vou rachar. A vida vai me trazer desafios. Quanto mais rápido eu conseguir naturalizar isso dentro de mim e compreender que isso é cíclico, pois se hoje eu tenho uma questão que me traz muito temor e eu consigo fazer os processos, né, sentir, refletir, naturalizar e mais alguns, e aquilo passa a ser algo que não é mais tão assombroso, eu passo a perceber que hoje o dia não está muito bom, mas amanhã pode ser que o dia esteja melhor. Vocês estão vendo aqui uma luzinha de esperança se acender? Essa luzinha de esperança que se acende dentro de nós vem de um lugar, vejam, não está caindo do céu. Você está fazendo processos para que isso aconteça. Você está sentindo, você está refletindo, você está tornando aquilo natural. Faz parte da vida. Só existe luz porque também existe sombra.
Naturalize os teus processos. Naturalize estar bem. Naturalize não estar bem. Naturalize a ciclicidade, especialmente mulheres. Parem de achar que vocês têm que estar bem o tempo inteiro. Linda, plena. Pelo amor de Deus, não se cobrem nesse nível. Especialmente mulheres, por quê? Pelas nossas oscilações hormonais, isso é normal, isso é fisiológico. Então, olha, mais um ponto, compreender que somos cíclicas. E isso, aquele medo, aquele pavor de não estar conseguindo fazer as coisas, cara, será que você não está só de TPM? Você já parou para analisar isso? Porque simplesmente pode ser uma fase do seu mês em que você não está bem. E amanhã você vai estar plena, ótima, e a esperança voltou. Continuando no nosso processo de retomada da esperança. Você sente, você racionaliza, você naturaliza, torna natural. E aí você sabe, faz o quê? Age. O quarto passo é agir. Dani, como que eu ajo? Eu não tenho vontade de levantar a bunda da cadeira. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Bom, nesse ponto do agir, você é convocada pela vida a tomar uma decisão. No momento em que você toma a decisão de mudar a sua vida, as coisas começam a acontecer. Se você falar assim pra mim, eu quero, eu acho que eu vou, eu tô desejando isso. Cara, não. Pode ser que aconteça, mas vai demorar mais. No momento em que você chegar pra mim e falar assim, Dani, arregaça as mangas aí. Dani, agora eu decidi. Agora eu decidi que eu não vou mais deixar esse trauma, essa pulga que fica atrás da minha orelha, essas questões todas internas, essas crenças que eu tenho a meu respeito. Não vou mais deixar que a fofoquinha alheia tome conta de mim. Eu não vou mais deixar que a escuridão tome conta. Eu decidi ser luz. Quando você chegar a olhar pra mim no meu olho e falar isso, eu vou falar, gata, agora sim. Show, bora. Agora você entendeu. Como a gente faz essa decisão? Como a gente toma? Não é só o decidir, a gente precisa decidir e manter. Decidir é fácil, você tá animadíssima, acorda um dia lá, cara, é hoje, vou lá. E aí você decide, mas no dia seguinte amanheceu nublado e eu já não estou mais esperançosa. Não. Você precisa definir que você vai agir e ter atitudes que te auxiliem a isso. Como? Beleza. Gente, eu sempre falo sobre clareza. Você precisa ter um foco, uma âncora, mas não para te prender no chão. Algo que te alinhe. Você tem que ter um foco, um lugar, um direcionamento. Você tem que saber para onde você está indo. Dani, eu tô muito sem esperança, não sei nem o que fazer. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos começar devagar. O seu foco todo dia vai ser levantar e arrumar a sua cama. Só isso, é só isso. Você vai levantar e você vai arrumar a sua cama. Vai ser seu foco, essa é a sua diretriz. Isso é uma ação contra a desesperança. Se você está num processo muito forte, muito pesado, de muito desânimo, o simples fato de você se comprometer com você, de levantar e arrumar a sua cama vai te trazer ânimo. Acredita no que eu tô falando. Legal, passei a fase do arrumar a cama. Dani, não tô tão mal assim, tô um pouquinho melhorzinha. O que eu posso fazer? Legal, beleza. Vamos encontrar outra coisa, me diz. Olha para você. Lembra, gente? Passo 2, refletir. Olha para você, o que é que te faz bem? O que é que são os pequenos alívios do teu dia a dia? Então,
você pode fazer uma lista. Eu ensino as minhas alunas a fazer listas. Por favor, peguem um caderninho, escrevam. Eu me sinto bem quando eu tomo um banho quente, eu tomo um chá gostoso, eu como um chocolate, não é a barra de chocolate, como chocolate, eu faço uma caminhada com o meu cachorrinho, eu cuido das minhas plantas. Eu me sinto bem quando eu leio um livro de oração, eu me sinto bem quando eu medito, quando eu ouço aquela música que eu amo, tenha uma playlist. Faça uma lista de ações que você pode ter no seu dia a dia que vão te animar. Gente, o processo, ele é difícil por si só, mas ele não precisa ser complicado. Através de coisas pequenas do dia a dia, você consegue fazer isso. Agora, não vai me botar uma lista de 30 coisas para você dar check todos os dias, porque você vai ficar louca. Não é assim. Não é para isso que a gente está fazendo esse processo. A gente está fazendo esse processo para encontrar meios de alívio e não mais sobrecarga para você. Então, o quarto passo para a gente encontrar, voltar a sorrir e ter esperança é a ação. Pode ser uma ação grandiosa, então vamos lá, Dani, eu tenho um baita projeto. Vamos falar das crianças? Eu tenho os filhos, que foi naquele momento que eu falei pra vocês, pós-divórcio, o que fazia a Daniela levantar da cama? Cara, eu tinha que amamentar as crianças, trocar fralda, levar pra escola. Isso é um baita projeto. Eu queria fazer? Muitas vezes não, mas eu precisava, senão a minha mãe e a minha mãe tá aqui, entrou aqui. Oi, mãe, te amo. Senão minha mãe me dava um laço. Que bom que ela tava ali pra me apoiar e me incentivar. Não é todo mundo que tem essa bênção. Então eu tinha o projeto dos meninos. Então você pode ter um novo projeto do trabalho. Então você pode querer fazer um jardim. Você pode querer cuidar do seu cachorrinho. Você pode querer cuidar de uma plantinha. Você pode querer ir para academia, para yoga, para meditação. Tudo isso está no âmbito da ação. Para você voltar a sorrir, vamos de novo. Passo 1, sinta o desconforto. Passo 2, reflita sobre ele. Passo 3, naturalize ele no seu dia a dia. Está tudo bem se sentir desconfortável? Passo 4, haja. Haja, erga as mãos, arregace as mangas e faça alguma coisa por você. Atenção! A gente tem a mania de agir pelos outros, de cuidar só dos outros. Tudo bem, eu posso cuidar dos meninos, eu preciso cuidar das crianças, mas também tem que ser coisas que façam bem pra você, certo? Não é só doação aqui. Aqui também é ação de amor interno. Muito bem, passamos pelos 4 passos para voltar a sorrir, a ter esperança. Dani, qual é o 5º passo? Gente, rezar. Rezar. Você tá sem esperança, gata? Joelha teu joelho no chão. Bota tua testa no chão e pede para Deus. Ah, isso vai resolver? Isso não vai resolver todos os teus problemas. Inclusive, se você pensa que Deus é obrigado a resolver todos os seus problemas, a gente precisa conversar mais de perto, tá? Se você tá fazendo todos os 4 passos que eu te dei antes, e se você chega ao 5º e reza, Deus vai olhar o teu anjo da... Eu brinco, gente, que o anjo da guarda deve ficar assim do lado da gente, ó. E tu lá, né, na TV, chorando, desesperançada, esperando o homem mandar a mensagem que ele mandou de manhã e não respondeu até agora. E o teu anjo da guarda lá assim, Aí a hora que você fala assim, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais, eu tô desesperada. Daí o anjo fala assim, cara, finalmente tu me chamou. Tô aqui a vida inteira do teu lado. E você aí, sofrendo sozinha. Por que você não olhou pra mim? O rezar vem desse ponto em que você precisa voltar a se conectar com a tua espiritualidade. Vamos lá, atenção. Deus, para nós, talvez seja, para muitas pessoas, aquele velhinho, né, estilo paizão que tá lá fora. Ok? É uma forma. Se isso te conecta, vai.
Para outras pessoas, são energias. Então, são os guias, são os mentores, são os anjos. Te conecta? Vai. Para outras pessoas, espiritualidade é aqui dentro, é o interno. Eu compreendo que a espiritualidade mora em mim. Eu sou parte de tudo isso. Eu sou parte dessa energia. Então, se isso está tudo dentro de mim, em vez de eu procurar lá fora, o que eu faço? Opa, mergulhe dentro de você. Feche os seus olhos, olhe para dentro. Faça as tuas orações, faça a tua conexão. Ah, Dani, eu não quero orar, não quero fazer preces. Medita, não tem problema. Dani, eu não consigo meditar. Escolhe uma música, põe uma música clássica, põe Mozart para tocar. Mozart, gente, coloca lá no Spotify, playlist do Mozart. Senta, acende uma vela, fecha os olhos e foca na sua respiração. Inspira, exala. Isso é conexão, isso é o rezar. Nós não somos nada sem ter essa conexão. Da onde que vem tanta desesperança? As pessoas estão desesperançadas porque elas esquecem que Deus está dentro em tudo, dentro, fora, em tudo. Se a gente não tem esperanças na vida, no universo, em Deus, no Criador, se a gente não percebe que existe algo além do que a mensagem do WhatsApp que o carinha não respondeu, que existe algo além do que o pé na bunda, do que o chifre que você tomou, que existe algo além do emprego que você não alcança ainda, que existe algo além do que a série da Netflix. Se a gente não percebe que existe vida na vida, aí a gente escolhe o cenário da sombra e da desesperança. Então hoje, queridas visitantes, eu convido vocês a fazerem esse simples processo. Vamos serenar. Vamos sentir a dor e a desilusão sem se esconder. Vamos refletir sobre elas. Vamos refletir, vamos pensar sobre o que é que causa tudo isso dentro de nós. Vamos naturalizar que sim, tem dias que vai estar tudo escuro, mas amanhã o sol vai nascer de novo, lá fora e também dentro de você. Vamos arregaçar as mangas e agir. Vamos ter a nossa lista de pequenos alívios, tomar atitudes que nos levem para aquele caminho, aquele projeto, aquele ponto. Eu preciso me aproximar daquilo. É lá que está a esperança. Aqui no sofá, na cama, não. É lá. Movimente-se em direção àquilo que você quer. E, finalizando, agradeça, reze, internalize. Traga Deus para a sua vida. Não se exclua mais da energia do universo. Não se distraia mais. Você tem os recursos todos aqui dentro de você. Basta olhar e falar: Pai, me ajuda, eu não consigo. Esse simples clamor muda tudo na sua vida. Pode ter certeza. Queridas visitantes, hoje vamos finalizar. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Colocar no grupo do Serenar, vou colocar, tá bom? Coloco, quem quiser entrar no Serenar, escreve aqui para mim, Serenar, ou me manda no direct a palavra, ou dizendo: Dani, quero entrar no grupo. É um grupo fechado do WhatsApp, só eu mando mensagens, tá? Vocês vão cansar de me ouvir, mas ninguém vai incomodar vocês. Mando mensagens todos os dias de manhã, faço os convites para live, vou colocar esses conteúdos aqui lá. Fica aqui o convite para que todos aprendamos a serenar, e quem estiver atenta talvez perceba que os 5 pontos que eu dei tem tudo a ver com serenar,
Quem será que descobre qual que é o plano que eu tenho aqui dentro do Serenar para trazer sempre para vocês possibilidades de estarem com um método vivendo uma vida mais tranquila, certo? Ó, um beijo, essa live ficará gravada, essa aula pelos próximos dias. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa sexta. Vamos nos encontrar todas as sextas a partir de agora. Coloquem, mandem para mim no privado assuntos que vocês gostariam de me ouvir falando. Fiquem bem, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.